Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a relação entre energia, desenvolvimento e meio ambiente. Será que existe uma relação entre esses três? É o que a gente vai ver aqui em detalhes. Qual é a relação entre a energia e o desenvolvimento? Ou então qual é a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente? Ou qual é a relação entre a energia e o meio ambiente, né? Como esses três estão relacionados e logicamente a energia está diretamente ligada também às máquinas térmicas. Nesse slide aparece aqui meu nome, Felipe Centeno, e também meu e-mail felipe.centeno@ufrpe.br. Caso surgir alguma dúvida, algum comentário em relação ao vídeo, vocês podem enviar para esse e-mail. Então temos aqui um gráfico mostrando uso de energia versus tempo, né? No eixo horizontal temos uma linha aqui de tempo, ou seja, vários anos, aqui por exemplo de 1975 até aproximadamente 2014. Então, uso de energia, que é o eixo vertical, representado em quilogramas de petróleo equivalente per capita. É importante parar para pensar o significado desse per capita aqui. Per capita significa que é por cada pessoa. Então, por exemplo, aqui temos uma linha referida ao Brasil, essa linha azul aqui. Significa quanto consome, quanto usa de energia cada pessoa no Brasil, ou quanto usou, né, para cada ano desses que aparecem aqui representados, ou também no mundo, né, cada pessoa no mundo, em promédio, quanto usou de energia cada uma delas, em quilogramas de petróleo equivalente a cada ano aqui. Outra coisa importante aqui de observar é que esses dados eles estão disponíveis, nesse caso são dados do site do Banco Mundial. Aqui tem um link onde é possível ver esses dados. Então temos aqui claramente uma tendência de aumento do uso de energia por cada pessoa no mundo, desde 1975 até 2014, uma tendência de aumento do uso de energia per capita no mundo e no Brasil também. Só que no Brasil esse uso de energia, de acordo com esse gráfico, de acordo com esses dados, é menor do que na média mundial. Mas ambos estão crescendo, né? Então imaginem cada habitante consumindo a cada ano mais energia, certo? Isso significa o quê? Que a gente cada vez está precisando, por exemplo, gerar mais eletricidade, disponibilizar mais energia para o consumo das pessoas, por exemplo, disponibilizar mais combustíveis para os veículos ou outros tipos de fontes de energia para os veículos, e enfim, qualquer tipo de energia, a gente a cada ano está precisando mais. Isso significa também, por exemplo, que se a cada ano cada pessoa consome mais energia, usa mais energia, a gente vai precisar a cada ano mais sistemas de transformação de energia, por exemplo, mais máquinas térmicas. Lembrando que as máquinas térmicas não são os únicos sistemas, né, por exemplo, para transformar uma fonte de energia em eletricidade. Existem outros sistemas, por exemplo, a energia eólica não utiliza máquinas térmicas, a energia hidráulica, das hidroelétricas, né, não utiliza também máquinas térmicas. Então existem outras formas também de gerar energia elétrica, de transformar fontes em energia elétrica,
Mas as máquinas térmicas também são uma delas. As máquinas térmicas, por exemplo, utilizadas em grandes usinas termoelétricas. Usinas termoelétricas utilizando, por exemplo, ciclo Rankine, ciclo Brayton, ciclo combinado, ou até mesmo motores do ciclo diesel. Enfim, esse gráfico mostra que a cada ano o consumo ou o uso de energia por cada pessoa aumenta, e então a gente precisa cada vez gerar mais energia. Isso aqui também mostra, né, que vocês vão estar sempre vendo nas notícias, caso vocês não tenham reparado, é importante a partir de agora vocês começarem a reparar que sempre vocês vão ter nas notícias falando que estão sendo instaladas novas usinas para a produção de eletricidade, né, dos diversos tipos. Agora, esse fenômeno aqui do aumento do uso de energia per capita, por que acontece, né? Por que acontece essa tendência? Bom, o homem, o ser humano, né, ele passou de uma fase na qual ele consumia praticamente nada, pouca energia, na sua condição primitiva, né, onde ele usava, por exemplo, lenha para se aquecer, para cozinhar alguns alimentos. Ele passou dessa situação a um processo de desenvolvimento no qual cada vez ele vai usando mais energia. Por exemplo, na época primitiva, lá quando o homem primitivo não tinha veículos consumindo energia, hoje tem veículos, não tinha indústrias, hoje tem indústrias, né? Hoje tem muitos eletrônicos, celulares, computadores e outro tipo de eletrônicos. Então, cada que passam os anos, né, as pessoas vão consumindo cada vez mais, vão usando cada vez mais energia. Nesse gráfico agora temos o uso de energia em quilogramos de petróleo equivalente per capita. Também, né, é o mesmo gráfico que a gente viu no slide anterior, só que agora temos também outro país, né, temos os Estados Unidos. Então temos uma linha para o Brasil, temos uma linha para o mundo e temos uma linha ali para os Estados Unidos. E o interessante aqui é observar que basicamente o consumo, né, o uso per capita de energia, ele aumenta a cada ano, mas em alguns lugares é mais, né, do que em outros. Por exemplo, se comparado o Brasil com o mundo, o Brasil consome ou usa menos energia do que a média mundial, mas se comparado com os Estados Unidos, cada habitante aí em promédio dos Estados Unidos usa muita mais energia do que no Brasil. Bom, agora temos um gráfico mostrando o PIB per capita em dólares versus o uso per capita de energia. Então, no eixo horizontal, aqui nesse eixo horizontal, vocês podem ver que temos o uso de energia em toneladas de petróleo equivalente per capita, ou seja, por cada pessoa. E aqui no eixo vertical temos o PIB per capita, né? O PIB per capita é medido em dólares, no valor do dólar de 2014, no caso, na média em 2014. Então, se a gente, cada ponto ali é um país, né? Qual que é o consumo per capita de energia versus o PIB per capita, né? Cada ponto desses é um país, né? Cada país tem um PIB diferente e um consumo, né? Um uso de energia per capita também diferente. Quando a gente lança uma linha de tendência, que é essa linha vermelha aqui,
Aparentemente a gente vê uma tendência de que para aumentar o PIB de um país você precisa mais energia, ou seja, tem uma relação aí, uma proporção direta. Mais consumo de energia, um PIB maior. Lembrando que o PIB é um indicativo de quanto o país produz, né? Se está produzindo mais, está produzindo menos, é um indicativo aí da riqueza, ou um indicativo da economia do país, que é tão forte essa economia. Então, essa é a tendência, segundo essa linha vermelha. Para aumentar o PIB, você precisa disponibilizar mais energia. Mas também temos outras coisas muito interessantes aqui nesse gráfico. Por exemplo, a gente pode imaginar uma linha vertical. Vamos imaginar uma linha vertical aqui, atravessando por Dinamarca, uma linha vertical. E vocês podem ver que nessa linha vertical aparecem vários países. Aparece Dinamarca, aparece Inglaterra, Israel, aproximadamente também aparece África do Sul, na mesma linha aqui vertical. Isso significa o quê? Significa que todos eles que estão na mesma linha vertical consomem, né, usam a mesma quantidade de energia per capita. Mas essa linha vertical está mostrando que mesmo usando a mesma quantidade de energia per capita, alguns deles conseguem ter um PIB maior do que outros. Por exemplo, Dinamarca consegue ter um PIB aqui maior do que Israel ou do que o Reino Unido, sendo que consomem a mesma quantidade de energia. Então isso é um indicativo de que é possível ser mais eficientes no uso de energia, né? Talvez é possível ser mais eficientes no uso de energia. Talvez alguns países estão desperdiçando mais energia do que outros, ou seja, parte da energia que usam não está diretamente representando um aumento no PIB. Então, basicamente é isso. E o mesmo pode ser observado se a gente imaginar uma linha horizontal ou algo similar, né? Se a gente traz uma linha horizontal aqui, por exemplo, atravessando por Dinamarca, por exemplo. Dinamarca, aqui temos a Austrália, né, na mesma linha aqui horizontal. Que significa isso? Significa que os dois têm um PIB praticamente igual, mas um deles consome muita mais energia por pessoa, né? Então é possível chegar à conclusão de que talvez seja possível economizar energia para chegar no mesmo PIB, né? Mas é claro que existem outra série de fatores que não estão sendo mostrados aqui, não estão evidenciados. Por exemplo, fatores relativos à localização geográfica de cada país. Alguns vão precisar, por exemplo, energia para aquecimento, né? Outros, então, energia para refrigerar ambientes. Então, existem outros fatores ali, mas em geral é possível dizer que é possível ser um pouco mais eficientes com o uso da energia. Alguns países demonstram isso ali. Bom, por aqui temos alguns países, por exemplo, Brasil, né, que temos Colômbia também, e temos a média mundial aqui, né, entre outros países. Então é um gráfico muito interessante que ele mostra PIB per capita versus uso de energia per capita e evidencia uma relação direta entre o PIB e o uso de energia. Esse aqui é um outro gráfico indicativo de desenvolvimento, nesse caso é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O IDH é um índice que inclui vários fatores ali, como
longevidade, inclui acesso à educação, acesso à saúde, é um indicativo da qualidade de vida. O PIB ele foi um índice criado como sendo um indicativo da qualidade de vida. Entre mais próximo ele seja de 1, significa que a qualidade de vida lá é melhor, em teoria, né? Cada ponto é um país, né? O eixo horizontal novamente representa uso de energia em toneladas de petróleo equivalente per capita, e agora o eixo vertical representa o IDH, que, como eu já falei, varia de 0 a 1, sendo 1 o melhor, né, e 0 o pior. Então é um gráfico de IDH versus uso per capita de energia. E a linha de tendência, se a gente traçar uma linha de tendência, que é essa linha vermelha aqui, mostra que para aumentar o IDH, para ter um IDH mais próximo de 1, é necessário aumentar também o uso de energia. Essa linha de tendência está mostrando isso. Mas, similar a como acontecia no slide anterior, se a gente traçar uma linha horizontal ou então uma linha vertical, a gente vai perceber que tem, por exemplo, com uma linha horizontal, a gente vai perceber que tem países que têm o mesmo IDH, mas uns consomem mais energia do que outros ou menos energia do que outros. E igualmente com uma linha vertical é possível observar que países que consomem, que usam a mesma quantidade de energia per capita, podem ter também índices de desenvolvimento humano diferentes. Então mostra que é possível ser mais eficientes com o uso da energia, basicamente. E então temos esse outro indicativo de desenvolvimento, IDH, e sua relação com a energia, com o uso per capita de energia. Agora temos outro gráfico. Esse gráfico aqui mostra expectativa de vida em anos versus uso per capita de energia. Novamente, né, uso per capita de energia no eixo horizontal, e agora no eixo vertical temos expectativa de vida ao nascer em anos, né? Cada ponto representa um país e a linha vermelha representa a tendência. Essa tendência está mostrando que aparentemente para aumentar a expectativa de vida é necessário disponibilizar maior quantidade de energia para o uso das pessoas. É o que está mostrando essa tendência. E novamente é possível, né, através de uma linha horizontal ou então uma linha vertical, chegar na observação de que alguns países conseguem ser mais eficientes do que outros no uso da energia, por exemplo, para atingir a mesma expectativa de vida. Ou então, com a linha vertical, é possível chegar na conclusão de que alguns países que usam a mesma quantidade de energia per capita conseguem ter uma expectativa de vida maior do que outros, né? Então aqui temos alguns países, né? Por exemplo, o Brasil, a média mundial, países membros da OCDE, Noruega, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, né? Então, novamente temos esse gráfico aqui, que é um indicativo do desenvolvimento. A expectativa de vida indica desenvolvimento, né? Países, por exemplo, com baixa expectativa de vida, vocês podem ver aqui, baixa expectativa de vida: Moçambique, Camerun, Haiti, Quênia. Então são vários países aqui com expectativa de vida baixa, e países com expectativa de vida alta. Então temos aqui Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Japão, França. Então a expectativa de vida é um indicativo de desenvolvimento. Então esse gráfico aqui fala sobre a relação entre a energia e o desenvolvimento. Novamente temos outro indicativo, agora é fertilidade.
fertilidade em nascimentos por mulher. Ou seja, temos um país, temos um número de mulheres, quantos nascimentos tem por cada mulher. Então, fertilidade versus uso per capita de energia. No eixo vertical, temos a fertilidade em número de nascimentos por mulher. Então, a fertilidade alta, observem, Níger, Angola, o Congo, República Democrática do Congo, Moçambique, Camerún, esses países têm uma fertilidade alta, ou seja, temos muitos nascimentos por mulher, enquanto que temos aqui países com fertilidade baixa, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Emirados Árabes, que seriam poucos nascimentos por mulher, né? Por exemplo, menos de 2 por mulher, ou então, nesse caso aqui, mais de 6 nascimentos por mulher. Bom, esse gráfico tem também sua linha de tendência em vermelho, e essa linha de tendência está mostrando que se a gente quer diminuir essa fertilidade ali, é preciso aumentar a disponibilidade de energia. Uma fertilidade muito alta está mostrando aqui, né, que não é um indicativo de países desenvolvidos, né? Então a gente não quer ter uma fertilidade muito alta. O que a gente quer ter é uma fertilidade aqui, vamos dizer aqui entre 1 e 3, uma fertilidade um pouco mais baixa, né? Que é o que acontece nos países desenvolvidos. Mas está mostrando que para isso é necessário aumentar a disponibilidade de energia, porque as pessoas vão consumir mais energia cada habitante. E por que isso, né? O que tem a ver isso? De onde vem isso? Talvez vem da educação, né? De repente, para você ter maior quantidade de população com um nível educativo, você precisa de mais escolas, e mais escolas significa mais consumo de energia, né? Ou então maior número de hospitais, né? Para o caso dos gráficos anteriores, por exemplo, expectativa de vida. Como que eu aumento a expectativa de vida? Talvez eu preciso de mais médicos, né? Mais hospitais, e para ter mais hospitais eu preciso de mais energia, né? Porque vai ser mais prédios, e por aí vai. Então, novamente, né, temos outro indicativo do desenvolvimento e sua relação com a energia. Mais um indicativo, a mortalidade infantil versus o uso per capita de energia. É claro que o que a gente deseja é uma mortalidade infantil menor, ou seja, que não morram tantas crianças, né? Por exemplo, no nascimento, ou então morte por fome mesmo. Então a gente quer diminuir a mortalidade infantil. E como a gente consegue isso? Segundo esse gráfico aqui, que tem a mortalidade infantil no eixo vertical, para ter um número menor de mortalidade infantil, segundo essa linha de tendência vermelha, seria necessário disponibilizar maior quantidade de energia, porque as pessoas iriam utilizar mais energia por pessoa. É isso que mostra a tendência. E novamente, se a gente for analisar, para diminuir a mortalidade infantil, o que a gente precisaria? De repente, um maior número de hospitais, né, de leitos. Então, isso requer mais energia. Você vai ter mais prédios de hospitais, por exemplo, então requer mais energia. Precisa de mais ambulâncias, então você requer mais energia para movimentar essas ambulâncias também. E por aí vai. Então, é basicamente aqui o eixo vertical mostrando mortalidade infantil por cada 100 nascidos vivos. Por cada 100 nascidos vivos, quantos morreram, né? E aqui você vê os países também. Cada ponto é um país. Por exemplo, tem um país aqui como Moçambique, Angola,
com uma mortalidade infantil elevada, e tem países com baixa mortalidade infantil, como a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, outros países que tem aqui, né? Tem o Qatar aqui também. Onde se encontra aqui o Brasil, está aqui. Está aqui o Brasil. Média mundial, o Brasil está por baixo da média mundial em mortalidade infantil. Então, mais um gráfico, né, da relação entre energia e desenvolvimento. Vamos falar agora um pouco da relação entre energia e meio ambiente. Isso que vocês estão vendo ali são as chamadas estufas agrícolas. Qual que é a função das estufas agrícolas, né? Que é como se fosse um encerramento de plástico, né? Qual é a função deles? A função dele é que os raios do sol, quando ingressam em esse recinto ali, eles não consigam sair totalmente, e aquele recinto fica com uma temperatura relativamente alta, né? Adequada ali para o cultivo do que esteja sendo ali cultivado nessa estufa agrícola. Bom, essa estufa agrícola tem esse efeito, e eu estou explicando para vocês esse efeito porque é o mesmo efeito que acontece na Terra como um todo. Só que na Terra, ao redor da Terra, não tem um plástico, né, que nem nas estufas agrícolas, mas em troca o que tem é uma camada de gases. Né? Porque a Terra está coberta com gases, tem oxigênio, tem dióxido de carbono, tem nitrogênio, né? Tem vários outros gases ali. E esses gases são os que não deixam que os raios do sol, depois que eles ingressam, saiam totalmente. Eles não deixam que saiam totalmente, mas a depender da concentração de gás que tem ali, a temperatura da Terra vai atingir um valor que é bom, ou então vai atingir um valor que é ruim, né? Ou seja, o efeito estufa, ele não é ruim por si só. O ruim é intensificar o efeito estufa, né? Porque o que acontece? A Terra, com a quantidade de gases, a concentração de gases certa na sua atmosfera, ela consegue ter as temperaturas que a gente conhece como temperaturas normais, que são inclusive as que permitem a vida na Terra, né? Porque se vocês analisam outros planetas, se vocês analisam outros planetas, vocês vão ver que a concentração de gases em esses outros planetas é diferente, e portanto a temperatura média daqueles planetas também é diferente, né? Ou muito baixa ou muito alta, de tal forma que não permite a vida em aquele outro planeta, né? Então o efeito estufa, ele pode ser bom se a concentração de gás na atmosfera de gases seja suficiente para ter uma temperatura que permita a vida. Mas quando muitos gases indesejados se acumulam, essa temperatura média da Terra, ela tende a aumentar até valores que não são desejados, e que acaba acabando com tudo que tem ali na Terra, né? Então, o que tem a ver isso com a energia? Acontece que as transformações de energia, por exemplo, para geração de energia elétrica em uma termoelétrica, ou para uso de um veículo, né? A gente queima combustíveis, por exemplo, nas máquinas térmicas se utilizam diversas fontes de calor, mas umas fontes de calor são, por exemplo, combustíveis. Então, quando você queima combustíveis, principalmente combustíveis fósseis, você tira algo que estava enterrado e transforma em gases, porque a queima é basicamente isso. Você está transformando aquele petróleo em gases e está jogando esses gases na atmosfera. Então a concentração de gases na atmosfera aumenta até um ponto que a temperatura média da Terra também aumenta mais do desejado, e se aumentar muito causa uma série de coisas, por exemplo, derretimento de áreas que normalmente estariam congeladas, ou então até
uma pequena mudança na densidade da água do mar que faz com que ela ocupe um volume um pouquinho maior e causa inundação em algumas regiões costeiras, né, que se encontram em um nível baixo, vamos dizer assim. Então, isso é o efeito estufa e sua intensificação. Essa intensificação, está falando aqui, a intensificação ela vem da ação do homem. Ação do homem, por quê? Porque o homem foi que colocou lá os veículos, foi quem colocou lá as usinas termoelétricas, é o homem que faz tudo o que está colocando mais gases na atmosfera do que os necessários. Essa tabela aqui está mostrando o potencial que tem cada gás de causar aquecimento global, ou seja, a intensificação do efeito estufa. E esse potencial ele é medido comparado com o dióxido de carbono, né? Ou seja, o potencial que tem o dióxido de carbono de causar aquecimento global, se comparado com cada gás, acontece o que está nessa tabela aqui. Então, por exemplo, temos aqui o metano. Qual que é o potencial que ele tem em 20 anos? Tem 86 vezes maior potencial em 20 anos do que dióxido de carbono. Ou então temos aqui óxidos nitrosos, qual que é o potencial que eles têm. Ou temos gases refrigerantes como o 134A, os CFCs, né? Qual que é o potencial que eles têm? Vocês veem que tem potenciais elevados e uns muito elevados inclusive. Tudo isso aqui comparado com dióxido de carbono. E aqui aparecem as diversas fontes de onde surgiram esses dados ali. Então é isso, a atmosfera é uma mistura de gases, incluindo oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio, mas também outros em menor quantidade, metano, óxido nitroso, gases de refrigeração como 134A, CFCs e por aí vai. Agora vamos ver de onde vêm esses gases. Esse gráfico aqui, ele está tentando mostrar de onde vem cada um desses gases. Como que esses gases chegam na atmosfera, né? Então temos aqui o dióxido de carbono, que está falando aqui que é 77% desses gases que causam efeito estufa. Tem o metano, tem os CFCs aqui, HFCs, óxido nitroso. De onde eles vêm? Então vamos lá, dióxido de carbono, por exemplo. Está falando aqui que o transporte está dividido: transporte rodoviário, transporte aéreo, então outra parte aqui que corresponde a transporte em tipo trem, né? Trem, ou então navios. Então, por exemplo, o transporte rodoviário é causante aqui de 9,9% da produção aí de dióxido de carbono. Mas não somente, né, o transporte é responsável. Vocês podem ver aqui que aqui aparece o transporte, depois aparece aqui eletricidade e calor, né? Então, eletricidade e calor usado nos prédios residenciais ou prédios comerciais, eles também aportam dióxido de carbono na atmosfera. Inclusive, vocês podem ver algo aqui muito interessante, e é que se vocês somam aqui prédios residenciais mais prédios comerciais, vocês vão ver que os prédios eles aportam mais dióxido de carbono na atmosfera do que o próprio transporte rodoviário, né? Que é algo que a gente não pensaria que fosse dessa forma, na verdade. Então, os prédios residenciais e comerciais em conjunto, eles aportam mais dióxido de carbono do que o próprio transporte rodoviário.
Mas tem outras fontes aqui, por exemplo, a indústria é responsável por alguns gases, também processos industriais, uso da terra, somente os câmbios do uso da terra, eles são responsáveis também por uma boa parte. Por exemplo, aqui, a deforestação é responsável por 18% do dióxido de carbono que é liberado na atmosfera. Então, está falando aqui que a deforestação ela aporta mais dióxido de carbono do que o transporte rodoviário, ou inclusive do que os prédios residenciais e comerciais. Mas tem outras coisas, por exemplo, a agricultura, ela também aporta gases, né? Gases de efeito estufa. A agricultura, por exemplo, aqui está dividido na parte ela aporta principalmente nos solos óxidos nitroso, a partir de estércol e resíduos, aporta metano. Lembrando que o metano ele tem um potencial de aquecimento global várias vezes maior do que o dióxido de carbono. Então, apesar de que aparece pequeno aqui, mas vocês têm que lembrar que o potencial dele de aquecimento global é muito maior. A gente viu lá em torno de 30 vezes, dependendo do tempo. Tem quem fala 21 vezes também. Então o potencial dele é muito maior, apesar de que parece menor aqui, mas como tem um potencial muito maior, então ele acaba aportando mais. E vocês veem aqui que a agricultura, só a questão de estércol e resíduos aporta 5,1% do metano. E o lixo também aporta. Vocês podem ver aqui o lixo, resíduos. Isso aqui faz referência a aterro sanitário. Então, aterros sanitários aportam 2% desse 14% de metano aqui. Água de esgoto, por exemplo, ela também aporta metano, aporta 1,6% desse 14% de metano aqui. Então esse gráfico ele mostra que a atividade humana é a que está aportando os diversos gases que causam o aquecimento global, e isso mostra também claramente a relação entre energia, por exemplo aqui, eletricidade, calor, energia, tudo isso aqui é energia, transporte, energia, indústria, energia, né? Tudo isso aqui, energia, a relação dela com o meio ambiente, ou seja, com o aporte de gases de efeito estufa ao meio ambiente. Falando em desenvolvimento, é interessante falar dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que aparecem aqui, né? 1, 2, 3, até o 17, que foram traçados, né, na ONU, por um conjunto de países, né, que se comprometeram a atingir esses objetivos. Não somente países, mas também tem empresas privadas também. Então, assim, muitas organizações no mundo estão na direção de atingir os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, se a gente vê no Brasil, governo federal, mas também governos estaduais, também governos municipais, mas também outras organizações públicas, por exemplo, universidades ou algumas empresas públicas, mas também organizações privadas, como algumas empresas privadas também. Se vocês colocam no Google algum nome de uma empresa privada e do lado a palavra ODS, provavelmente vocês vão encontrar no site dessa organização ela falando sobre como está aportando a atingir os ODS. Vocês podem colocar lá, por exemplo, Unilever ODS, e vai sair uma página falando
em quais desses 17 objetivos eles estão aportando. Então são esses 17 objetivos, né, que foram traçados e que a gente pretende atingir. Agora, é importante observar aqui que nesse quadro está aparecendo o título do objetivo, que é um indicativo do que ele trata, mas é um resumo, muito resumido, né? Um título. Então, por exemplo, erradicação da pobreza, você já imagina do que ele trata. Fome zero, você já imagina do que ele trata, né? Então, só lendo o título, você já imagina do que ele trata. Mas o título por si só, ele ficaria muito vago, né? Quando a gente traça objetivos sérios, né, eles não podem ficar muito vagos. Na forma que eles estão aqui, eles estão de uma forma objetiva, vamos dizer, né? Melhor falando, eles estão aqui de uma forma subjetiva, né? Subjetiva. Subjetiva significa que cada um pode imaginar algo em relação a isso. Por exemplo, erradicação da pobreza. A pessoa A pode imaginar que a erradicação da pobreza é tirar 100 milhões de pessoas da pobreza. A pessoa B pode pensar que a erradicação da pobreza é tirar 10 milhões de pessoas da pobreza. Então, assim, da forma como eles estão aqui agora nesse slide, eles estão de forma subjetiva, né? E os objetivos eles não podem ficar de forma subjetiva, né? Então eles precisam serem detalhados, ou melhor falando, eles precisam ser objetivos SMART, objetivos inteligentes, né? Objetivo SMART significa o quê? Específico. Ele precisa ser específico, ele precisa ser medível, mensurável, ele precisa ser atingível, ele precisa ser relevante e ele precisa estar definido em um espaço de tempo. Não faz sentido a gente falar, por exemplo, erradicação da pobreza, mas quando? Daqui a 5 anos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 1 milhão de anos. Então é preciso delimitar no tempo. Então os objetivos precisam ser também temporais. Por exemplo, aqui os objetivos eles precisam ser específicos. O que você quer fazer, exatamente o que você quer fazer. Ele precisa ser mensurável. Como você vai saber que alcançou o objetivo? Precisa ser mensurável. Por exemplo, tirar 20 milhões de pessoas da pobreza extrema. Ok, estamos falando de um número. Estamos falando de que vamos contabilizar o número de pessoas que vamos tirar da pobreza extrema, por exemplo. Então ele precisa ser mensurável. Atingível. O seu objetivo está a seu alcance. Não adianta colocar objetivos que a gente não consegue alcançar. Então ele precisa ser atingível. Logicamente que, a depender do tamanho da organização, ele consegue atingir objetivos maiores, mas cada organização precisa se colocar objetivos atingíveis. Relevantes. Você pode alcançar o objetivo de forma realista, temporal, já falei que precisa estar delimitado em um espaço de tempo. Então, por exemplo, no caso dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é preciso esclarecer como cada um desses 17 objetivos são SMART, né? Como são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. E é isso que vocês podem observar em detalhe aqui nesse site, aqui odsbrasil.org.gov.br, que é o site aqui oficial dos ODS no Brasil. Mas lembrando que os ODS estão ligados à ONU, então não somente o Brasil, mas também vários outros países têm suas estratégias. Mas aqui basicamente fala sobre a estratégia no Brasil e sobre a medição, o que será medido, qual será o indicador para cada um desses objetivos. Então, por exemplo, aqui estamos no site odsbrasil.gov.br e já vocês veem aqui os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Se vocês ingressam em algum deles, por exemplo aqui, erradicação da pobreza, se vocês ingressam aqui,
Aqui vocês veem o resumo do título, né? Erradicação da pobreza, objetivo 1. Mas vocês veem também uma explicação um pouco melhor do que trata isso. Fala aqui, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Já foi um pouco mais explicativo, mas ainda não é smart. Então precisa ter metas bem específicas e mensuráveis, que é justamente o que aparece aqui. Essa numeração aqui, por exemplo, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, são as chamadas metas. Cada objetivo tem várias metas. E as metas já fazem referência a algo mais específico. Por exemplo, está falando aqui, até 2030, ou seja, está marcando que o tempo, erradicar a pobreza extrema. Então já está sendo específico, está falando de um tipo de pobreza em específico, que é a pobreza extrema, para todas as pessoas em todos os lugares. Já está sendo mais específico, né? E fala que atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 1,25 dólar por dia. Então já aqui está sendo mensurável. Eu já consigo medir, né, se a pessoa está vivendo com mais ou com menos desse valor, ela entra ou não entra na conta de erradicação da pobreza extrema, ou seja, dessa meta aqui. Então essa é a parte smart desse objetivo, né? E cada objetivo tem várias metas que são a parte smart de cada objetivo. De fato, vocês veem aqui, já quando você vem aqui a terceira divisão, né, 1.1.1, isso aqui, inclusive vocês veem que tem uma cor aqui, essa cor verde, né? Significa produzido. É o que? É o indicador que o Brasil vai utilizar para medir o quanto ele atingiu aquela meta, né? Qual meta? Essa meta aqui 1.1, né? Uma meta aqui daquele objetivo 1. E como o Brasil vai medir isso? O IBGE ele está analisando cada meta dos ODS e está falando, né, qual que é o indicador que eles medem nas suas pesquisas, que pode medir, né, se foi atingida a meta ou não. Então aqui já está falando o IBGE qual que seria o indicador. Por exemplo, proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza internacional por sexo, idade, condição perante o trabalho e localização geográfica, seja urbana ou rural. Isso aqui foi criado pelo IBGE. Aqui tem mais detalhes, né? Por exemplo, o objetivo, que é o objetivo 1, qual que é a meta 1.1, e qual que é o indicador que o IBGE está falando que será usado, será esse indicador aqui. Bom, aqui vem mais detalhes do IBGE mostrando como é possível quantificar aquela meta, se foi atingido, etc, né? Então é isso, é muito importante vocês observarem que os objetivos precisam ser smart, e os ODS eles são os ODS através das suas metas em específico e através dos indicadores que o IBGE, no caso do Brasil, decidiu que seriam os indicados para mensurar que tanto aquele objetivo está sendo atingido ou não. Eles conseguem ser então objetivos SMART. SMART aqui, segundo essa teoria aqui de objetivos SMART, ou traduzido como objetivos inteligentes. Essa teoria aqui de objetivos SMART é muito importante e ele aplica não somente a ODS, ele aplica a qualquer tipo de objetivo. Quando vocês estiverem trabalhando com qualquer tipo de objetivo, seja por exemplo objetivos de um TCC, ou objetivos de um trabalho, objetivos pessoais, qualquer tipo de objetivos na organização que vocês estão trabalhando, lembrem-se dessa teoria de objetivos SMART e coloquem ele em essas condições aqui, que seja específico, que seja mensurável, que seja atingível, que seja relevante e que esteja limitado no tempo também. Voltando aqui nesse slide,
vamos dizer que os ODS, muitos deles têm relação direta com a energia, né? Então é uma forma também de ver como a energia está relacionada com o desenvolvimento, né? Sendo que a ONU definiu esses objetivos como objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente já viu nesse vídeo, por exemplo, que a erradicação da pobreza tem relação com a energia. A gente viu também que chegar a nível de fome zero, reduzir a fome, tem relação com a energia. Ou por exemplo aqui, boa saúde e bem-estar também tem relação com a energia. Porque talvez você precisa de mais hospitais, e mais hospitais requerem de mais energia. Então esses objetivos aqui, muitos deles têm relação direta com a energia e, portanto, tem relação direta também com as máquinas térmicas. Por exemplo, se queremos atingir esses objetivos, certamente iremos precisar disponibilizar maior quantidade de energia, ou então sermos mais eficientes com o uso da energia. Na verdade, as duas coisas, né? Inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável tem relação com energia aqui, ou diretamente no título, energia acessível e limpa. Ou então, nesse objetivo 13 aqui, combate às alterações climáticas. A gente falou nesse vídeo sobre a relação entre energia, desenvolvimento e meio ambiente, inclusive especificamente sobre alterações climáticas, né? Que é o efeito estufa incrementado, né? Que é o aquecimento global. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável também têm relação com a energia. Então, basicamente é isso. Esse foi o objetivo do vídeo, mostrar a relação entre energia, desenvolvimento e meio ambiente. E é claro, o que as máquinas térmicas têm a ver com isso aqui.